Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem? Olá, Lorenzo. Estou bem, graças a Deus. E com você, tudo certinho? Ah, que bom, fico feliz. Vamos então começar a correção, da lição de casa, para a gente fechar o módulo 6. Vamos lá para a página 467, tá bom? Lá na página 467, nós vamos começar a corrigir a parte do teste, tá bom? Na primeira questão, nós temos assim: assinale a alternativa que mostra o maior número. Se a gente for resolver, a gente chega que a letra A dá 16, a letra B dá menos 243, e a letra C, 4.096, e a letra D, 78.125, negativo. Aí, só que a sacada desse exercício é, vocês não precisariam resolver as potências. Sim, isso mesmo, não precisaria resolver as potências. A ideia desse exercício é fazer com que vocês percebam, só de olhar, qual é o maior número. Mas como assim, professora? Bem, vamos pensar primeiro naquela regrinha que a gente aprendeu do seguinte. Sempre que a gente tem um númerozinho negativo, e ele está elevado a uma potência, a gente pode analisar se a potência é par ou se a potência é ímpar, tá bom? E aí a gente analisa, olha só, se a potência for par, o resultado vai ser positivo. Se a potência for ímpar, o resultado será negativo. Então, só de analisar isso, a gente já sabe que a letra A vai ser positivo, porque a potência é par. A letra B vai ser negativo, porque a potência é ímpar. A letra C vai ser positivo, porque a potência é par. A letra D vai ser negativo, porque a potência é ímpar. Então, a gente já vai descartar as alternativas que são negativas. Então, eu vou anotar aqui, ó, potência par vai dar um número positivo. Potência ímpar vai dar um número negativo. Potência par vai dar um número positivo. Potência ímpar vai dar um número negativo. Bem, nós sabemos que os números positivos são maiores que os números negativos, né? Então, a gente já consegue eliminar as alternativas que vão dar negativo. Agora, a gente tem que comparar as duas alternativas que o resultado vai dar positivo, Para a gente analisar qual será o maior número. Então, vamos ver. Nós temos aqui o 2 e aqui nós temos o 4. O 4 já é maior que o 2, né? Agora, vamos analisar o expoente. Olha só, o expoente aqui na letra A é o 4 e o expoente na letra C é o 6. Então, quer dizer que esse número aqui vai ser maior que esse número aqui. Compreenderam? Porque nós temos uma base maior e um expoente também maior, ok? Então, dessa forma, só fazendo essa análise, a gente consegue, então, determinar a resposta do problema sem precisar calcular a potência. Ou seja, nós temos que a letra C
é a alternativa correta, ok? Sem precisar fazer a continha, tá bom? Vamos então para a alternativa 2. Das 3 sentenças abaixo, então nós temos aqui a primeira sentença, a segunda sentença, a terceira sentença. Nós temos que ver qual que é verdadeira, qual que é falsa. Na primeira, nós temos o seguinte, nós temos aqui que 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Isso aqui é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Ora, toda vez que nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? Conservamos a base e somamos os expoentes. E foi exatamente isso que foi feito na sentença 1. Então, nós temos aqui que a multiplicação de potências de mesma base conservou a base e somou os expoentes. Então, a sentença 1 é verdadeira, né? Então, vamos ver aqui o que a gente já consegue eliminar. A letra B diz assim, somente a sentença 2 é verdadeira. Essa aqui a gente já consegue riscar, porque a gente já descobriu que a primeira é verdadeira, né? Agora, vamos analisar as outras sentenças, para ver o que acontece, né, nas outras sentenças. Vamos lá. Então, riscamos já a alternativa B. A outra sentença diz assim, 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 2x. O 25, a gente consegue dizer que é igual a 5 vezes 5, né? E 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, porque nós repetimos o 5 duas vezes, né? Legal, a gente já sabe que o 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Se o 25 ele está elevado a x, então a gente pode escrever que, já que o 25 é 5 elevado a 2, e isso tudo está elevado a x. Olha que interessante. Nós temos aqui potência de potência. O que a gente faz em potência de potência? Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes x. Olha, então a sentença 2 também é verdadeira. Vamos ver então o que a gente consegue eliminar. A letrinha A diz que somente a 1 é verdadeira. Isso aqui, ó, a gente já pode jogar no lixo, porque a gente descobriu que tanto a sentença 1 como a sentença 2 são verdadeiras, né? Também conseguimos descartar a letrinha C, porque a letrinha C diz que a sentença 2 é falsa, isso aqui é mentira. Se é mentira, a gente joga fora. Olha só, então a gente já chegou na resposta. Somente a 3 é falsa. Vamos ver o que acontece na sentença 3, para ela ser falsa? Olha só, na sentença 3 diz o seguinte, que se a gente pegar 2 elevado a x mais 3 elevado a x, isso aqui dá 5 elevado a x. Que feio isso aqui é mentira. Lembrem-se que a gente só consegue fazer as operações quando a base é igual, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a base é 2, a base é 3, de repente surge outra base. Isso aqui é errado, não tem propriedade para isso aqui, pessoal, tá bom? Bem, então, nós descobrimos que
A alternativa correta é a alternativa D. Ok? Muito bem. Excelente, é isso aí, pessoal. Vamos então para a questão 3. Ainda na página 467, tá bom? Nós temos a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: assinale verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir. Aqui eu tenho certeza que deve ter aparecido muitas dúvidas. Por quê? Porque eu sei que vocês têm um pouquinho de dificuldade ainda nas operações com fração, né? Então, tudo que aparece fração sempre surge dúvidas. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos aqui uma fração sendo dividida por outra fração. Como que nós fazemos isso? Olha só, prestem muita atenção, hein? Como que a gente resolve fração sendo dividida por fração? Existe uma regrinha muito legal que facilita essa continha aqui. Vou escolher o verde. A regrinha é o seguinte: a gente vai multiplicar meios e vamos multiplicar os extremos. Como assim, professora? Olha só como fica isso aqui. 5 vezes 6 dá 30. Sobre 4 vezes 7 dá 28. Beleza? E agora aqui, o que a gente faz? Aqui a gente tem que tornar essa fraçãozinha irredutível. Vocês já aprenderam nos anos anteriores o que é uma fraçãozinha irredutível. É aquela que a gente não consegue dividir mais, né? Não conseguimos mais simplificar ela. Nesse caso aqui, a gente pode dividir por 2 para tornar irredutível, tanto em cima como embaixo. 30 dividido por 2 dá 15. E 28 dividido por 2 dá 14. Olha só que legal, gente. Essa alternativa aqui, então, é verdadeira. Vamos ver quais alternativas a gente já consegue eliminar sabendo que a primeira é verdadeira. A alternativa B, já conseguimos eliminar, ok? Lorenzo, conseguiu entender a continha? Sim? Todo mundo entendeu? Dúvidas aqui? Excelente, Lorenzo, é isso aí. Vamos lá, Lucas, de novo. Presta muita atenção, tá bom? Ó, nesse exercício aqui, nesse primeiro exercício, nós temos uma fração, que é o 5 sobre 4, sendo dividido por outra fração, que é o 7 sobre 6. Como que nós dividimos uma fração sobre outra fração? A gente faz o seguinte. Então, nós temos ali 5 sobre 4, dividido por 7 sobre 6. A regrinha é a seguinte. A regrinha diz assim. Nós temos que multiplicar meios. Multiplica meios. E multiplica extremos. Ok? Então, olha só. 5 vezes 6 dá 30. Sobre
4 vezes 7 dá 28. Entendeu essa passagem, Lucas? Agora, o que acontece? Nós temos aqui uma fração e nós temos que transformar ela em irredutível. O que é uma fração irredutível? Vocês já viram nos anos anteriores. É uma fraçãozinha que a gente não consegue simplificar mais ela, não conseguimos dividir mais ela, ok? Nesse caso aqui, se a gente dividir essa fração por 2, tanto o númerozinho de cima como o númerozinho de baixo, olha só o que vai acontecer. 30 dividido por 2 dá 15. 28 dividido por 2 dá 14. Isso aqui é uma fraçãozinha irredutível, porque não existe um númerozinho que a gente consegue dividir ao mesmo tempo o 15 e o 14, ok? Sim, sempre ficam em cima, Duda. Sempre ficam em cima, tá bom? Os extremos sempre ficam em cima, por isso que eu até fiz com corzinha diferente. Agora vamos lá para a sentença 2. Na sentença 2, nós temos aí algo que acho que vocês já estão super craques de fazer, que é a continha de inequação. O que teria que ser feito aqui? Nós teríamos que tirar o mínimo múltiplo comum. Lembrando de como se faz o mínimo múltiplo comum. Aqui, nós temos no 3, o menos 3, ele não está em forma de fração. Mas nós sabemos que existe aqui um 1 escondidinho, certo? Então, quando não está em forma de fração, é um 1 escondidinho aqui embaixo. Como que a gente tira o chamado mínimo múltiplo comum? Nós temos que pegar os denominadores das frações. Então, os denominadores são 1, 6 e 3. E nós temos que decompor em fatores primos. O que são fatores primos? São números que só são divisíveis por ele mesmo e por 1. O primeiro número primo que existe é o 2. Mas, professora, não é o 1? Não, o 1 não é número primo, ok? Tomem cuidado com isso. Então, o primeiro número que nós vamos colocar é o 2. O 1 não tem como dividir por 2, então a gente copia ele. O 6 dividido por 2 dá 3. 3 não dá para dividir por 2, então copiamos ele. E fazemos a perguntinha. Dá para continuar dividindo por 2? Não. Então, nós temos que partir para o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Então, colocamos o 3 aqui. 1 não dá para dividir por 3. Repetimos ele. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Toda vez que todos os números aqui embaixo derem 1, paramos a fatoração, ok? E agora nós vamos multiplicar os números que deram aqui. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o mínimo múltiplo comum desses 3 números, ok? Todos entenderam como encontramos o mínimo múltiplo comum? Gi, eu fiz porque muita gente está com dificuldade em fração ainda, sendo que fração é matéria lá do primário e tem gente que ainda não consegue fazer. Bom, apaguei aqui. Então, nós encontramos que o mínimo múltiplo comum é 6.
que a gente faz agora? Faz um tração e coloca o 6, que nós encontramos que é o mínimo múltiplo comum. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes menos 3 dá menos 18. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 21 dá menos 21. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. É menor que 0. Agora nós vamos somar tudo isso aqui. Menos 18, menos 21, menos 2. Isso dá menos 41 sobre 6. É menor que 0. Ok? Aí vem a perguntinha. Esse número aqui, menos 41 sobre 6, é menor que 0? O que vocês acham? E aí, pessoal? Isso é menor que 0. Agora, a questão é, no de vocês tem uma perguntinha. Veio algum parênteses aqui? Porque no meu livro não tem parênteses. E eu queria saber se no livro de vocês veio parênteses. Veio parênteses? Aonde está o parênteses de vocês? Se alguém quiser acionar o microfone, pode acionar. Professora, Oi. tá no 3 menos 21 sobre 6. Então, o resultado vai dar totalmente diferente. O meu livro não veio. Vamos ver o que acontece então. Então, tá entre aqui, Isso, aqui, né? E aqui, isso. obrigada. Eu vou até anotar isso aqui para mandar depois para a editora, que veio errado. Beleza. Então, agora vai dar diferente. Vamos então de novo fazer a tração, pôr o 6 do mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Como esse sinal ele ficou para fora, a gente vai ter que deixar ele aqui para fora e isso vai fazer com que mude totalmente a continha. Tá bom? Então, 6 dividido aqui por 1 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Menos 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 21 dá 21. Eita, que o resultado vai ser bem diferente por causa desse parênteses. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menor que 0. Então, olha só como o parênteses muda toda a história. Nós temos menos. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Dá 18 menos 21. Isso dá menos 3. Menos 2
sobre 6 menor que zero. Menos com menos dá mais, então vai ficar o 3 positivo. 3 menos 2 dá 1. Gente, olha só que mudança que teve. 1/6 é menor que zero? Quanto que dá 1 dividido por 6? Quem sabe? Dá aproximadamente 0,17. 0,17 é menor que zero? Vocês acham que é menor? Quem que tem mais? Vamos pensar assim. Se o Joãozinho não tem nenhum dinheiro, ele tem 0 dinheiro. E a Mariazinha tem 17 centavos. Quem é mais rico? O Joãozinho, que tem 0 dinheiro, ou a Mariazinha, que tem 17 centavos? A Mariazinha. Então, 0,17 é maior que zero. Então, essa afirmação aqui, ela é o que? Ela é falsa. Então, 0,17 é maior que zero. Então, essa afirmação aqui é falsa. Ok? Fiquem bem atentos a essas questõezinhas, porque se eu resolver e de repente vocês verem que a minha questão, porque essas questõezinhas que eu coloco aqui é direto do meu livro. Então, deem uma olhada sempre que faltar um parênteses, avisem a tia para eu poder ver que tem um errinho, senão o resultado dá totalmente diferente, tá bom? Então, ó, a segunda alternativa deu falsa. Vamos ver o que a gente consegue eliminar. Conseguimos eliminar a A e a C. Olha que maravilha, a gente já consegue descobrir a alternativa D, é a verdadeira. Então, vamos lá. Responder aqui a questão. Então, é a alternativa D. Beleza? Agora, a questão 4. Considere as afirmações. Nós temos aqui a primeira afirmação, 2 elevado a 3 elevado a 4. Nós temos potência de potência. Toda vez que nós temos potência de potência, nós temos que multiplicar as potências. 3 vezes 4, 12. Então, essa daqui está verdadeira. Agora aqui, muita atenção. Pelo menos aqui no meu caderno, olha só, gente, outro erro aqui, ó, que dá para ver. Vocês estão vendo que nessa alternativa minha tá igual a essa? Eu acho que tem outro erro gráfico aqui. Como que tá o livro de vocês? Tá igual isso aqui? Não tem nenhum parênteses? Que estranho. Tá. Então, vamos ver o que acontece aqui. Bom, uma das duas, então, tem que ser falsa, né, gente? Se as duas estão escritas iguais, é a mesma coisa e tá com resultado diferente, uma das duas tem que ser falsa. Então, vamos ver o seguinte. Não tem como 2 e 3 ser verdadeira ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente já consegue descartar a alternativa, que é essa daqui, ó, que fala as 3 afirmações são verdadeiras. Impossível, impossível a 2 e a 3 ser verdadeira ao mesmo tempo. Agora aqui, vamos analisar. As 3 afirmações são falsas? Mentira, a gente já descobriu que a primeira afirmação é verdadeira. Aí diz assim, apenas a afirmação 1 é verdadeira. Será? Vamos descobrir se essa 2 aqui é falsa?
como não tem parênteses, isso aqui significa o seguinte, que nós temos que primeiro descobrir quanto que é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, como que nós vamos escrever isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 81. A afirmação 2 está falando que é 2 elevado a 12. Mentira, ela é falsa. Agora a gente consegue, com essa questão, analisar a alternativa 3. A alternativa 3 está falando que é 2 elevado a 64. Também é falsa, porque nós já descobrimos que é 2 elevado a 81. Então, só a alternativa 1 é verdadeira. Não, Duda, multiplicar os dois é só quando tem parênteses, tá? Potência de potência precisa ter o parênteses. Se não tiver o parênteses, a gente não pode multiplicar as potências, combinado? Então, vamos lá novamente nessa questão. Primeiro ponto, só é potência de potência. O que é potência de potência, pessoal? Imaginem que eu tenho aqui uma base, e essa base está elevada a uma potência e está elevado a outra potência, ok? Isso aqui é potência de potência. O que a gente faz na potência de potência? Multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar A elevado a x vezes y. Beleza? Qual dessas três alternativas tem parênteses? Qual das três alternativas tem parênteses? A primeira tem parênteses. Pelo menos no meu livro veio com parênteses aqui, ó. Vocês estão vendo parênteses do livro? A de vocês não veio? Então, a primeira. Então, qual que veio com parênteses? Só a primeira, né? Então, a gente só vai multiplicar os expoentes quando tiver parênteses. Ah, a primeira tem parênteses, então aqui a gente pode multiplicar os expoentes, só aqui. Nessas não pode multiplicar os expoentes, porque não é potência de potência. Potência de potência só quando tem parênteses, combinado? Então, só na primeira alternativa que a gente pode multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. Tá correto. Beleza? Agora, vamos ver quando não tem parênteses. O que a gente faz quando não tem parênteses? Quando não tem parênteses, a gente resolve assim. Vamos imaginar que eu tenho aqui 3 elevado a 2 elevado a 3, tá bom? Imagina que a gente tem essa situação. Observe que não tem parênteses e nós temos dois expoentes. O primeiro passo é resolver isso aqui. Como que a gente resolve isso? A gente resolve 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Já que resolvemos isso, agora a gente vem e escreve 3 elevado a 8. Quanto que é 3 elevado a 8? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram como é diferente? É o que a gente fez aqui, ó. No de baixo. No de baixo, o que a gente vai ter que fazer? O probleminha diz que é 2
elevado a 3 elevado a 4. Como se resolve isso? Tem parênteses? Não. Não tem parênteses, então não é potência de potência. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro calcula isso aqui. 3 elevado a 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 elevado a 4 é 81. Ok? É 81. Então, como que eu escrevo isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 81. Só que o probleminha tá falando que isso aqui deu 2 elevado a 12. Errado! É 2 elevado a 81. E na alternativa 3 está falando que isso aqui é 2 elevado a 64. Errado! É 2 elevado a 81. Entenderam? Todos entenderam agora a diferença de quando tem parênteses e quando não tem? Duda, essa aula, eu vou tentar resolver, é que a gente tem menos de 3 minutinhos. Vou ver se dá tempo, tá bom? Essa questão aqui, tá igual da apostila de vocês, os parênteses, tudo? O que acontece? 3 elevado a menos 2. Não consigo resolver com expoente negativo. Eu tenho que inverter. Fica 1 sobre 3 elevado a 2. Menos 2 elevado a menos 3. Não consigo resolver. Fica 1 sobre 2. Fica 1 sobre 2 elevado a 3. Ok? O que acontece aqui? 1 sobre 3 elevado a 2 dá 1 sobre 9. Menos 1 sobre 2 elevado a 3 dá 1 sobre 8. Isso aqui dá 1 sobre 9 menos 1 sobre 8 dá aproximadamente vai dar menos 0,014, ok? Agora vamos fazer o outro. O outro está falando que é multiplicação. Então, é 1 sobre 3, que é 1 sobre 9, vezes 1 sobre 8. Negativo, que vai dar 1 sobre 72. 1 sobre 72 também dá 0,014. Então, é verdade. Por isso que a alternativa é verdadeira. Daqui a pouquinho a aula vai fechar. Aguardo vocês às 3h05, tá bom? Beijão e até daqui a pouco.